Temos aqui grupos conectados com tradução para diferentes idiomas para suas perguntas. Então, a primeira pergunta para vocês: que é o mal? É um desejo, uma intenção? O que se trata? Acredito que não vai ser suficiente 1 hora para elucidar isso. O mal, que vem do Criador, quer dizer, tudo o que vocês possam imaginar que existe e que podem dizer que seja Criador, este é mal por completo. Todas as forças existentes, todas as explicações sobre a natureza, tudo isto é o mal. Se nós vamos descobrir mais adiante novas coisas a partir do Criador, tudo é mal. A questão permanece em que, para poder manifestar-se, e como isto se reflete aos seres criados, a criação. O Criador fez primeiro criar ao ser criado, e com condições que são diferentes do próprio Criador, são opostas. E a isso se chama que ele dá autossatisfação e egoísmo. E este desejo é quando se sente assim próprio e nada mais, e não há nada além disto. Não se pode captá-lo, não se pode digeri-lo. E isto é a base do mal. E isto para o futuro, porque todavia não se pode considerar como algo mal. E assim foi criado, e assim não se pode culpar a ninguém. O desejo no nosso mundo, que tem que ver com a natureza do criado, e tudo que há nas galáxias, nas estrelas, nos cosmos, tudo que se pode imaginar, que é a criação, o sistema vegetativo no planeta, o que tem vida em nosso planeta. Obviamente, isso também inclui a nós como seres humanos, porque somos animais do ponto de vista físico. Tudo isto, afinal de contas, é o princípio do ego. Não é o ego em si, mas é um desejo de satisfação própria. O ego, o egoísmo, se chama algo que é por sobre do nível humano, que é muito mais complexo do que isso dentro do sistema de vida. Não é egoísmo toda a vida em si. E então, aqui há algo que o eleva por sobre este grau. Mas além do que o corpo físico necessita, isso se chama ego. Mas também nisto se pode dizer que não satisfaz completamente, porque não é o ego em sua máxima expressão. Se eu quero algo mais, apesar ou em contradição ao que os outros necessitam, o roubo deles, isso se chama ego. Se eu faço algo a propósito para poder desfrutar do fato que para mim recebo o bom e o bem e os demais têm algo mal, então isto é um ego que avança. E há muitos níveis deste ego que vai aumentando. Então se pode dizer o seguinte: tudo que se encontra dentro de nós, o que está no ser humano, isto é o ego. O que se encontra dentro de nós como animais, em nível de vida, de todo o planeta, a natureza em geral. Então o ego é o desejo de desfrutar
E dentro desse sistema, contra o benefício, a expensa dos demais, quando eu recebo esse benefício, essa satisfação por estar em um nível mais alto que os demais, e disto eu me vanglorio, por exemplo. O que passa com uma serpente, por exemplo, come uns aos outros. Esse tipo de animal são depredadores. Comem, absorvem e depois de meio ano já não comem nada porque estão satisfeitos. E sabemos, por exemplo, como a serpente que já não pode mover-se, nada mais interessa depois que está satisfeita, descansa. E o ser humano não é assim. Ele quer comer um pedaço de carne e pode inclusive devorar uma vaca. Termina uma segunda e quer mais e mais. O homem é insaciável. E há outros exemplos assim de insaciabilidade. Sim, os animais não são como nós. O que eu faço por sobre o meu desejo natural de satisfazer-me é o egoísmo do próprio ser humano. E chega a níveis de egoísmo que são muito altos. E nisto nós somos diferentes do Criador, quer dizer, o ego que está dentro de nós vai desenvolvendo-se eternamente e quer o mais e mais. E isto contra os demais, à expensa dos demais. E essa é a nossa natureza. Nós queremos controlar o mundo inteiro e chegamos a um ponto sem retorno, a um ponto de inflexão onde não há saída. Este ego foi criado dentro de nós a propósito para que possamos desenvolvê-lo e tenhamos a opção do livre-arbítrio para que possamos utilizar este ego contra si próprio, contra esse mesmo ego, e assim vamos chegar ao Criador. Porque na condição que há do ego há um crescimento que não tem fim. E esta condição é parte da natureza, mas posso dizer que é algo que seja igual a isto. É algo que está no ser humano e agora eu quero algo e depois quero o dobro e assim sucessivamente. Quero todo o tempo duplicar essa satisfação. Ao contrário, não vou pensar somente que me leve a satisfação, a esse gosto. E então tenho que transformar em uma força de chegar ao Criador. Mas está crescendo esse egoísmo. E quando o Criador criou diferentes níveis da natureza, também concebeu que iria existir um crescimento do egoísmo, e este está todo o tempo aumentando de forma progressiva. Isto é o real, sim, é um egoísmo muito alto, um padrão alto de egoísmo. Quando eu sinto que me satisfaço com este prazer à expensa dos demais, do meu próximo. E o que acontece é que esse ego está manejando a si próprio. O que acontece com a pessoa? O que passa também com os cabalistas? Está satisfeito, mas o que passa com os cabalistas quando terminam toda a correção? Não, é diferente o caso dos cabalistas. Há um desejo também que é imenso, mas enfocado de maneira diferenciada. E no caso da pessoa regular, todo o tempo quer renovar-se. Quanto mais obtém, mais quer, todavia. Quanto mais duplica este egoísmo, isto não é suficiente. Entra num buraco tão grande que não permite pensar em mais nada.
Sim, me refiro a todas as pessoas que têm um nível de já desenvolvido. Uma pessoa que não está desenvolvida é como uma criancinha. Dá alguma coisinha para ele, uma bobagenzinha e vai estar tudo bem. Mas uma pessoa que está desenvolvida quer tudo. Este é o nível mais alto. Isto é a dispensa dos semelhantes. Isto é o nível especial do ego. Vemos esta competição que existe entre os ricos, as celebridades, os famosos. Olha o que acontece com os atores, por exemplo, com os artistas. Estão no cenário e vem um ao outro e tem todo tipo de egoísmo. E acontece a mesma coisa com os milionários. Tudo isto foi criado pelo próprio Criador. Como vamos chegar a ser como Ele? Isto vai ser de uma maneira progressiva, quando começa a entender que não vou obter nada, não vou obter este prazer desejado, até que a morte nos separe, a mim e este saco pesado que tenho que carregar. E quando a pessoa que é má, desse ponto de vista humano, é desenvolvida, sim, é como uma criança que não é suficientemente egoísta. Então há que se desenvolver? Sim. Isso se pode fazer em nossos dias de todas as formas possíveis. Quando uma pessoa sente que por qualquer motivo, não vamos entrar em detalhes agora, mas se a pessoa começa a ver que não tem nenhuma satisfação na vida para seguir ou perseguir mais prazeres e que não há nada que o satisfaça, então começa a buscar algo que mude isso, e quando chega a Kabbalah, essas são as condições que o levam, ou que o empurram. Não vai obter satisfação de outra maneira. Está escrito que o homem foi criado com condições más e que os seus pensamentos são enfocados sempre ao mal. Sim, assim o é. E isto é de propósito. É a metade da verdade, porque cresceram assim, através da infância, e isto volta para a humanidade. Por exemplo, com os meus alunos, tenho visto no congresso, tenho visitado diferentes países, China, Japão, Estados Unidos e outros países, já nem lembro mais. Turquia, Equador, os países africanos. Em diferentes países da África, da Tailândia, isso acontece em todos os lugares. O mundo chegou a um ponto no qual a pessoa está chegando a um salto espiritual, porque chegaram já a um ponto, a um grau tal, que já não é suficiente mais o que eles têm, e tem que fazer um salto. Está escrito também que essas ferramentas com as quais foram criadas vão também aumentando. Sim, claro, se a pessoa tem um ego muito grande, isso vai passar assim, vai desenvolver-se mais. Alguém tem que ser milionário para chegar a isto. Eu não quero dizer sobre cada um, mas, em geral, não há essa predisposição em ser espiritual por parte de quem tem tudo, em teoria, mas há aqui uma questão que a experiência indica. Tenho tempo de buscar isto ou não? Esta é a pergunta. Então, como acontece? Tem que existir um sentimento, uma sensação internalizada de satisfação. Tem que haver uma experiência interna que me indique onde eu vou investir mais tempo. Sim,
Porque a pessoa que chega à sabedoria de Kabbalah o faz quando entende que necessita buscar algo mais interno. A pergunta de qual o sentido da vida não é uma pergunta relacionada com dinheiro, honra, autossatisfação, mas é uma pergunta que tem a ver com a essência, a satisfação da vida em si e que precisa de uma resposta. Querer a mim mesmo é algo mal? Não. Isso é uma condição necessária ou indispensável quando a pessoa sente que quer-se tanto a si própria que tem que fazer algo para o seu próprio benefício. E então, está buscando este método para encontrar o sentido da vida. Até que não chega a esta essência, isto é o que vai sentir dentro desse alto amor, um grande ego. E assim vou fazê-lo. Para que vou fazê-lo? Para escrever um livro grosso. Então, isto é uma condição do egoísmo? Querer ser a si próprio? Sim. Amar-se a si próprio é ego. Eu quero, eu amo, então eu me satisfaço, eu quero fazer alguma coisa. Mas diz que isso é à expensa dos demais. Sim, se eu quero a mim mesmo, como? Eu quero a mim mesmo. Tenho que afetar as demais. Não. Querer-me a mim mesmo é indispensável, porque esse é o desenvolvimento do ego. Uma outra pergunta, diz Boris: como podemos determinar essa autossatisfação? Tem que ver com afetar aos demais. Isto é quando me dão honras, quando me apreciam, quando me vangloriam, quando me tomam em suas mãos e sinto que estou por sobre os demais, que eles dependem de mim. Eu não necessito nada na vida. Além disto, desta sensação de que eu sou importante, esta é a forma do ego mais arrojada. Até que chega a um nível no qual eu exijo do Criador que me aprecie. Isso é algo exagerado, é? Sim, esse é o máximo nível. Como é isso, então? O que acontece, então, é que cada vez que nós chamamos ao Criador e pedimos algo para nós e que faça Ele para nós, ou como? Depende do que está pedindo e para quê. Para mim, dinheiro, saúde? Sim, obviamente, são egoístas pequenos. Pedem por pedir. Uma pessoa pequena exige, pede, suplica, clama para si própria. Uma pergunta relacionada com isto: se pode manifestar o ego? Sim, sem que nós possamos desenvolvê-lo. Não podemos conhecer nada. Tudo que nós conhecemos, assim o fazemos. Dentro do ego, quando o ego está corrigido, de fato, são mudanças para que não seja unicamente para o meu uso, e sim para os demais. Essas condições egoístas que vêm para mim são egoístas para receber tudo que se possa fazê-lo e levá-lo ao benefício para os demais, do próximo. É um ensino, um aprendizado, uma ferramenta, e é uma força do Criador que passa por mim. E então eu tiro ou transformo através das minhas ações, e dessa maneira conheço o nível do Criador, que é um nível elevado, sim. E então, qual é o papel do primeiro homem? Não é que fosse um erro. Temos que chegar ao nível do Criador. Tudo está programado? Sim, obviamente. Tudo está programado aonde vai chegar. Isto está determinado. A questão é se quer fazer parte por você mesmo desse plano, dessa busca de maneira consciente, tanto na vida atual, para a vida futura, vindoura, ou se você já de fato quer entrar nesse estado. Então, quem controla quem e como? Se já falamos de controle, Ele, Criador, controla o ser criado, e o criado controla o Criador. Como do mal se chega ao bem?
O Criador é o bem e por isso criou o mal, para que nós possamos transformar esse mal em bem e assim possamos compreender em qual grau, em qual nível cada pessoa está e se assemelhar a Ele. Por que não criar o ser criado de maneira perfeita de uma vez? Não. Se tivesse feito isso, não sentiríamos a Ele, não o perceberíamos. E o Criador criou algo a partir do mal? Não, somente o mal. Porque o Criador é bom por completo e criou o mal de maneira contrária a Ele, em sentido oposto. Então, de onde vem o altruísmo? O altruísmo vem de nós, quando queremos tomar do Criador seus atributos. E então, que é que se refere quando a pessoa, cada um faz um ponto no coração? Isto é um ponto que foi criado a propósito dentro de nós pelo Criador, para poder transformar o ego, unicamente o ego. O ponto no coração diz exatamente como foi condicionado. Isso vem do Criador. A parte do mal que foi criado, este ponto. Como nós podemos elevarmos-nos? E qual é a diferença entre egoísmo e altruísmo? O egoísmo e o altruísmo são diferentes unicamente na intenção de cada um. Como utilizo cada um para o bem ou não? Para o bem próprio ou não? Quer dizer, eu posso dar-te um beijo. Isto vai ser para mim? E eu posso bater em você, isto vai para o seu bem. Em si mesmo, não existe um peso ou significado, senão a intenção que se faz essa ação. Isto é o que determina o significado da ação. Nós sabemos que o ego é um passo ao mundo todo. O ego é uma forma de entrar no mundo espiritual. E assim, não há um ego por si só no mundo espiritual, porque isso é contra o altruísmo. São ações diferenciadas para o bem dos demais. Então, qual é a ação que acontece aqui? Qual é o outorgamento aqui? O que é o egoísmo? O que é o orgulho? Que é orgulho? Depende de quê? Tem que haver orgulho, em certa medida. Mas aqui a questão é um exame com qual intenção se usa. A honra, o orgulho é a base de muitas coisas na sociedade. Então, para quê? Simplesmente para vangloriar-se com respeito aos demais. Savinovich, Bastulam disse que qual o significado da religião, que é o reconhecimento do mal? Não fala das religiões, mas fala da Kabbalah. E assim diz qual é o significado da Kabbalah. É o significado do que quer dizer. Não necessariamente tem que ver com o Islã, o cristianismo, etc. O que quer dizer reconhecimento do mal? É o ponto no qual leva à verdade. Então, o reconhecimento da natureza própria, não? Sim. Como o Criador controla o ego da pessoa? Sim, é verdade, através do ego que controla. Não entendo em que ponto, em que nível está perguntando. A que se refere exatamente? Cria, vai direcionando e lhe dá percepções de luz de maneira medida. E então faz ações ou permite reavivar a pessoa, aciona a pessoa, para que, com qual propósito, utilize isto? Unicamente quando há uma intenção correta. Esse é o propósito da criação. Boris, há uma pergunta sobre egoísmo.
Qual é a explicação que dá à medida que tem que ver com esse egoísmo? Há diferentes níveis de egoísmo. 125 graus. Como? Enquanto em quantidade ou qualidade? Rav. Sobre qualidade podemos dizer Naranjai. Mas isso não significa nada para a pessoa. Se nós falamos dos propósitos ou do propósito na espiritualidade, então não se pode explicar isso à pessoa que significa. Tem que haver primeiro uma sensação que possa perceber o que se refere. Por que os cabalistas que poderiam controlar o mal não utilizam para transformá-lo? Eles têm vivido de uma maneira maravilhosa, uma vida extraordinária, porque eles estão em um estado na vida na qual sentem a luz e têm seu próprio mundo. Se fizeram a si mesmos seu mundo, são egoístas para si próprios. O que acontece com você? Vocês sabem o que acontece em Moscou. Há lugares onde vivem em outro estado, cabalistas que têm este alcance. Não se pode passar a fronteira por esta zona, não se pode fazer nada. É como se estivesse um só setor, impenetrável. Rav. É sério, me refiro aos cabalistas que chegam a um nível de alcance ou discernimento de mundo superior. Eles dão tudo para poder ajudar os demais, para que eles também possam alcançar esse nível. Não é só para si próprios. Sim. O Criador criou tudo isso, essas condições, então, também é responsável de como isso vai transformar. Sim, o Criador é culpado de tudo. Sim, óbvio. Como se manifesta isto? Isto é certo, que até que não compreendamos que tudo foi dado como um propósito e para que está em seu alcance, não poderá alcançar então um mundo superior. E isto foi dado pelo Criador como um presente, não como um castigo. Como vamos entender o que é o Criador? Se é mal, se é dado bem? Como podereis saber a que se refere? O Criador pode alcançar unicamente na medida na qual você, por você mesmo, dentro de você, pode ser que você tenha nesta mesma medida de doação dentro de você, que vai poder alcançá-lo. Porque até então você estava imerso na condição do mal, que é receber, e até que obtenha a condição da linha esquerda e da linha direita, então vai poder alcançar a linha média. Então vamos alcançar este ponto médio para poder mesclar as linhas? Sim. De certa medida, sim, isto é alcance por completo. Percebê-lo, quais são então as ferramentas que recomenda a sabedoria de Kabbalah? A restrição para alcançar através disto a luz superior. A pessoa o recebe através do grupo. Quando eu renuncio a mim mesmo, respeito ao grupo, e renuncio a mim mesmo diante do grupo. Esta é a sensação e o ponto que é o mais baixo dentro de mim, que é renúncia completa ao grupo. Quando estou dentro do grupo, e assim como eu chego ao ponto mais alto também, e em contraste entre eles, esta diferença é que me determina qual é a forma de chegar ao Criador.
Uma pergunta de Peter. Escutei de você que não há Criador, não existe, há que criá-lo. O Criador, então o que é? Por que temos que criá-lo? Sim, Criador é Boré, do hebraico, vem e vê. Criador, fora do criado, está unicamente dentro do criado, da pessoa, e é onde se revela tudo que há no mundo, em nossa existência. O vemos e isso se revela dentro de nós, e isso não acontece em nós. Podemos dizer que não há um mundo que existe de verdade, que tudo é uma ilusão. Uma pergunta sobre a intenção. O que é a intenção? Quem cria o Criador? Nós? A Kavaná ou intenção? É que se dá à pessoa para estar em uma condição oposta, quer dizer, um contraste entre uma situação com relação à outra, e saber com a intenção correta para utilizar as suas opções de escolha. Se, por exemplo, quero algo e tenho a intenção para poder receber esse prazer para mim, antes de mais nada, como ponto 1. A isto chamamos, em geral, um desejo, a intenção. Para que eu quero isto? Como o quero? Para que realizo? Para mim ou para os demais, para o semelhante? Então, há aí uma intenção diferenciada. Quando eu quero fazer para mim ou para o próximo. Para quê? Esse é o seguinte grau. E assim sucessivamente, em cada um dos nossos cálculos, eu utilizo a intenção para poder implementar cada desejo nosso. Há aqui um desejo de receber. Sim, Savinevich. É algo que está no desejo para receber. Prazer por mim mesmo é algo que o Criador criou e se chama ego. Mas outra vez, o digo, cada desejo, cada intenção, a diferentes graus. Para que quero receber? Para mim mesmo. Para poder sentir prazer? Sim, unicamente para sentir prazer do que é depois disso. Falamos agora de receber algo para meu próprio prazer e também para os demais. Isso é altruísmo. De onde chega isso? Do Criador também? Rav, isto chega do Criador, porque eu aprendo dele como eu devo doar. Então, quero entender, uma pessoa assim se sente durante o dia, faz diferentes ações. E então, o cabalista se sente, para que eu faço isso? Se questiona por que faço aquilo. Vai ficar maluco se fizer isso. Não, faz internamente, dentro desse desejo. Não requer uma energia, ao contrário, se recebe disto. Por isso é uma guerra completa todo o tempo. Quero tomar esse chá, mas não para mim, mas para o Criador, para Boris, então estou com esse dilema. E sobre isto, Rav diz, recebe um prazer adicional unicamente do chá que vai tomar, mas que vai fazer para o bem de alguém. Então, como sem ter esta guerra poderá chegar a prazer? Não, isso é para que você o receba para os demais. Se começar a receber esse prazer, eu estou buscando, então para quem e por quê? O que você acaba de fazer algo para você, para o Criador receber? Prazer. Sim. Há aí uma sensação que ficou positiva. E então, esta questão positiva se tem que transformar em algo positivo para mim, mas o que acontece depois? Eu logo tenho que evitar isso? Não evitar. Receber uma satisfação maior. Quando você deve tratar também de criar novamente essa intenção correta. Como isso nós temos que distribuir para todos?
digamos que é uma satisfação de tomar um café. Vamos dizer que seja isso. Então, essa mesma satisfação de tomar um cafezinho, aqui existe também luz, sem fim. Se eu penso que por detrás de cada ação está o Criador e que foi Ele que concebeu para que eu tenha prazer, mas como se é um desejo que se manifesta, que passa depois do Congresso? Não, estamos piores todavia. Aonde estão? Não, no mundo vindouro. Não há limite. No mundo vindouro, qual é o desejo que há? Unicamente o desejo de satisfazer os demais e disto ter prazer. Este é o desejo eterno, sem fim, sem restrição de outorgar aos demais, porque isto faz bem a mim e satisfaz os demais. Da onde vou receber isto, Zanivich? Eu recebi esta condição ao trabalhar com meu ego. Eu tenho a quem acudir, que é o Criador, e disso tenho prazer. Também pode dizer o seguinte: é como se você estivesse dando de comer ao seu filho, e assim está alimentando-o. Com uma colherinha está dando na boca, isso te dá prazer, certo? Sim, é uma conta egoísta. E então, para que não haja esta conta, este cálculo, há o que se fazer o quê? Para benefício do outro. Então, quando está alimentando o outro, alimenta a ti mesmo. Isso seria um programa completo acerca de amor, ódio, outro tema. São temas contraditórios, amor e ódio. Um apoia o outro, e é a combinação de ambos que é indispensável. Quando você diz que odeia o outro, o que significa? São bobagens. O mundo avança na medida da qual avança, vamos descobrir mais o ódio que existe entre nós. São perguntas um pouco complexas. Eu tinha o desejo de como poderia levar algo bom para os demais e também tinha esse desejo de encontrar qual o sentido da vida. Mas também pensando como eles queriam aproveitar-se de mim, porque não são altruístas. Então, o que eu faço nesse sentido? O que você espera dessas pessoas? Obviamente, que é uma contradição. Tiraram proveito dela e ficou assim. Sim, é assim. Como pode transformar esse sentimento? Não há aqui uma questão aqui que temos que encaminhar para que faça algo que não queira. Tem que tratar de que não tirem proveito dela, que não queira que isso seja altruísta e aceitar tudo. Qual é a explicação que você dá, que seja concreta? Tem que ser como um cabalista, que tem que ser muito cauteloso para poder trabalhar com essas condições como uma serpente que existe dentro de cada pessoa. Tem que ter esse conhecimento da sabedoria de Kabbalah. Como mentir a si próprio cada vez? Não tem que auto-enganar-se. Não tem que ser uma pessoa ingênua. Tem que ter a intenção de fazer bem aos demais, e então se aproveitam da pessoa. Há que se mudar a si próprio de uma outra maneira. O Criador é tão egoísta que quer desfrutar de nossa correção para que cada pessoa o alcance a Ele, e então Ele é egoísta? Rav, não, o Criador é o bem que faz bem e é permanente. Mas Ele não muda. Ele é a natureza.
é um estado permanente. Nós estamos dentro dele e ele está dentro de nós. Há, por exemplo, uma bola negra, digamos, como uma forma de descrever o ego, e no qual nós não queremos sair. E então nós podemos dizer que queremos o Criador, o desejo do Criador de outorgar, e que por isso é egoísta, sim ou não. Você não pode perguntar-te isto, porque está julgando dentro do teu próprio egoísmo. Para o Criador, a única coisa que é importante é outorgar, o desejo de outorgar os criados. Sem dúvida, aos criados, o único desejo é receber. E a propósito, se fez essa equação de maneira contrária para tratar de assemelhar-se a ele. E o criado está desconectado do Criador. Então, como se vai assemelhar a ele? Como que vai chegar a esse grau para ser como o Criador, onde tem essa plenitude e que não tem esse desejo de receber, que seja unicamente para outorgar, unicamente de receber para outorgar. Vai seguir tendo essa natureza oposta a ele. O nosso trabalho consiste em ter a intenção correta. E na medida da qual a intenção seja para outorgar, não importa o que vai utilizando o egoísmo, porque todas as ações são para outorgamento e assim vai ser semelhante a ele e estar num estado de equivalência com ele. A relação entre o ego e o tempo. O que diz Basulam é que o ego nos diz a condição do tempo. Quer dizer, nós não podemos fazer uma ação sem que haja um resultado. E não é a ação em si mesma. Isso é o que nos dá prazer, o ego. É a condição de recepção, o desejo de receber, de atrair o que quero. Isto é, então, o que se traduz em duas condições diferenciadas e nos dá a condição do tempo. Quer dizer, a pessoa tem prazer da ação em si mesma e não do resultado. A intenção é a ação. Não está claro. Como é que o ego condiciona a ação? Não. Para poder entender que não há satisfação, o que nós fazemos? Não. A Kabbalah não está recomendando, não recomenda fazer nada em particular, salvo assemelhar-se ao Criador. Em qual medida? Na natureza de receber, mas com a intenção de outorga. Se eu não tenho esse desejo de outorga, não posso receber. Quer dizer, para poder ser como o Criador, eu posso obter somente quando chego a este nível de outorgamento para o benefício do semelhante. Sim. Não creio que há formas de controlar este egoísmo ou minimizá-lo. Não. E não deveria tampouco tratar de influenciá-lo. Deve tomá-lo como um cúmplice, transformar em seu amigo. Algo assim, né? A isso me refiro. Uma pergunta de Cazaquistão. Como o desejo de receber pode ser transformado em outorgamento? E se isto é para o próximo, por que não? Se uma pessoa quer dar um presente a outra e não faz, então divide somente. E se o outro lhe dá um presente e o outro quer receber, há uma relação diferente. Então, a todo tempo, esta dinâmica entre nós como seres humanos. Dentro das minhas próprias condições que eu tenho recebido, vão entender a possibilidade de outorga, de doação. Por exemplo, com o que acontece com a noiva que concede ao noivo. Eu me recordo
houve uma moça que me deu um anel para que nos casássemos. Imediatamente eu dei a Gershon e disse: faça com isso o que você queira. Sim, aqui a entrada no estudo, fiz com uma intenção. Eu falo sério, eu não sabia o que fazer. Eu não disse nada, simplesmente recebi e imediatamente repassei o presentinho do anel que me foi dado. Dei ao Gershon o anelzinho que me deram e disse: toma. E ele ficou feliz? Sim, recebeu, mas era como... Então, por que a mulher que dá este anel? Em geral, o homem lhe dá à mulher um anel como sentido de experiência, e ela lhe pode dar este anel, e se ele está de acordo, ela vai sentir tal prazer. É um exemplo claro e conhecido do livro de Zohar. Basulam lhe dá esse exemplo também. Isso passou como do céu que me veio esse exemplo. É como se fosse um teste. Tem uma pergunta sobre o amor. Não tem a ver com amor para nada. Não neste caso em particular, para nada. Falamos do amor, falamos já desse tema. Quando nasceu um filho, sabe exatamente o que significa. E também com os demais filhos. É uma questão hormonal, certo? Aqui não é amor. Quando se tem essa idade, 12 anos, é uma questão hormonal interna. É algo natural, o excitamento de um jovem dessa idade. Isso não é amor. Este romantismo físico, isso é explicado pela ciência, isso não é amor. O que se desenvolve é este entendimento do que é o amor quando sentimos que somos parte da natureza. E se dá um nível elevado quando, digamos, o que passa com um pai que dá a vida, uma condição parecida com a condição de Criador. E então, o que dá esta sensação tão especial. E logo, quando a pessoa se assemelha ao Criador, há também uma sensação diferenciada de plenitude. Para poder entender amor, nos pode dar exemplos quando há uma condição especial ao próximo? Como? Esse é o princípio do que explicava, se é uma questão hormonal unicamente. A que se refere com isso? Pode tomar isso como um exemplo de como amar o próximo? Não. De que fala? Ao princípio, é simplesmente uma questão hormonal, como te dizia. Eu sinto que fala sobre isto. Todos os livros de romances é sobre isso, esse amor físico. Se quer falar questões psicológicas, vou te dizer, pergunta. Também para criança é uma questão hormonal? É uma questão animal, como o corpo humano ou algo normal. Do nível próximo, mais elevado, em que nos assemelhamos à natureza, quando eu quero os demais, porque eu recebo algum prazer. Se não, por que você dá prazer ao Criador? E isto é altruísmo? Isso é altruísmo. Uma pergunta do YouTube. Por que o Criador é tão malvado? Eu entendo. Sim, eu poderia dizer isso. Mas posso dizer que o Criador não é assim. Sua relação positiva é algo que nós recebemos de maneira contrária, que não conseguimos captar.
quando... Sim, há condicionantes que eu me sentia como um zero. Não, o que nós aprendemos na escola não servia para nada. Nós falávamos de ciência, era uma coisa terrível. Além de todas as matérias que nós tínhamos, não entendia nada. Para mim era inútil, não aprendia. Essa relação que nós temos com o divino. Eu recebia isso não de maneira correta. Depende então da forma com que nós vemos as coisas. O Criador é uma condição altruísta, completa, nata. E nesta mesma medida na qual atuamos de maneira contrária a Ele, oposta a Ele, nos sentimos também opostos a essa condição que temos dado dentro de nós, e então percebemos como algo mal, e assim também todo o nosso entorno. Não é que o Criador fez alguma coisa errada. Ele nos apoia e nos dá todo o bem, mas nós somos os que temos esse problema, porque não conseguimos percebê-lo e vemos o mundo com algo negativo, mal. Essa questão. Não entendo. Explique, por gentileza, como essa condição boa se converte nessa condição má. Como se manifesta? A minha mãe, por exemplo, me batia quando eu era criança. E tanta tristeza no mundo, tanta fome, se nós fazemos por nós mesmos atos. Como isso se manifesta nesse mundo? Como algo bom? Como isso pode ser bom? Nós vemos que nós fazemos esse mundo como um mundo mau. Então recebemos o ego na condição... O que fazer com isso? Há que ver o que acontece no mundo. Nós não utilizamos o ego. O Criador, então, é algo que não se pode perceber, aceitar? Sim. Entendo a tua questão. Quando a pessoa começa a compreender que tudo que o Criador fez é para o bem da própria pessoa, e que não vemos, obviamente, que vai haver uma queixa todo o tempo. Neste momento, quando o ser humano conhece o que tem em suas mãos, o único que há é agradecer. Mas não vai, como uma criança pequena, não entendíamos por que nós gritávamos. É como um jogo de crianças com relação ao que passa no mundo. O que acontece no mundo é a mesma coisa, somente que somos nós que temos que entender que é um jogo. Outra pergunta. De fato, os altruístas, como a Madre Teresa, têm que desenvolver o seu egoísmo? Eu não quero falar desses temas, viu? Eu não gosto de falar de pessoas em específico, pessoas conhecidas, religiosas. Isso não é bom, viu? Escutei algo assim. Só isso. Está escrito que Basulam disse que é 10% de altruísta no mundo. Por que acontece isso? Se o Criador criou unicamente o bem, por que unicamente 10% de altruístas? Esses 10% são os que mantêm o mundo. São 10% que é a 10ª parte do Partsuf. E se 100% fosse egoísta, então o mundo não poderia nem existir. Sim, há uma quantidade de pessoas que são as que sustentam o mundo. O egoísmo, então, é o oposto ao altruísmo, porque é para o seu próprio bem. Aqui há uma outra pergunta. Quando todos se desenvolvem e sejam perfeitos e estão por sobre o ego, vai nascer perfeito desde o nascimento? Sim. Vai nascer corrigido desde o início, desde o nascimento, e assim vai converter em um mundo vivente 100%, não vai existir mal, somente bondade. E o que vai acontecer então com esses depredadores?
Todos vão virar vegetarianos. Isso vai ser bacana. Isso é harmonia. Este programa, depois do Congresso, estamos um pouco irônicos, não? Difícil. Qual é o exemplo dos predadores com relação, como os leões, como acontece na natureza? Ninguém vai aproveitar isso um do outro no estado perfeito. Então, quem vai se beneficiar um ao outro? Vai haver otorgamento, a doação, não vai ter necessidade de um alimento especial, particular. Eu estou falando dos animais, não só do ser humano. No momento no qual todo mundo se desenvolve até chegar ao final da correção, Gemar Tikkun, vai desaparecer essa perspectiva particular de cada um, a cada nível vegetativo, animal, falante, etc. Este ego já não vai existir em particular como matéria, porque o material unicamente é uma ilusão que nos foi dada até que nós cheguemos ao altruísmo. É a condição do otorgamento e amor. Há mais perguntas e diferentes temas. Eu decidi que o amor é como foi dito, é algo para o seu benefício e para os demais. Está correto. Para todos os níveis da natureza que você transforma este amor. O ego, quando todos esses Reshimot, reminiscências, se desenvolvem e vão renovando-se. São Reshimots informativos que se vão revelando. E é isso, nós criamos ejos novos também. Qual é a diferença entre o prazer da pessoa e, através de golpes, dificuldades ou outras condições? É o que acontece na natureza, um ego coletivo e um particular. Então, como acontece? É um egoísmo individual, um egoísmo coletivo para poder chegar ao Criador, para otorgar ao Criador? Como acontece isso? Para poder otorgar-lhe necessitamos o ódio? Não. Quer dizer, a pessoa sente ódio do Criador? É uma sensação do Criador dentro de mim, esse pensamento sobre o Criador. Então essa condição de ódio desaparece na pessoa. Outra pergunta. O que diz é que o ego da pessoa se desenvolve a cada dia. Nós chegamos ao último nível do desenvolvimento. Ou outra surpresa que nos espera. Chegamos ao último nível do egoísmo, mas todavia não temos alcançado como tal. Uma parte que é revelada é outra que é oculta. Tudo se vai revelar como um só. Vamos chegar a um nível de desenvolvimento altruísta e espiritual. Uma última pergunta de Nova York. Por que sem essa sensação de reconhecimento do mal não se pode chegar à verdade? Porque essa condição de verdade inclui a maldade completa e a bondade completa. Ambas as condições como uma só. Na mesma proporção, na mesma medida. Sim. Eu sinto que nesta última semana do Congresso nós demos um salto porque temos falado de coisas que são muito profundas. E temos um dia especial hoje, o Dia da Família em Israel. Então, o meu desejo é que nos convertamos em uma família unida. E se pode fazer isso, sim, é possível. E a propósito, nós estamos satisfeitos por completo, sim, assim como a natureza é eterna, completa. Assim, o Criador, e nós temos que nos assemelhar a Ele. Sorte!
e espero que cada um sinta plenitude na sua vida pessoal. E espero que hajam programas tão interessantes quanto hoje. Não dei muito para vocês, estou um pouquinho cansado.